Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês que não é do meu meio profissional. Eu já trouxe alguns livros de marketing aqui, falo de marketing, que é a minha área profissional, mas essa área aqui que é explorada nesse livro aqui não é do meu métier, não é do meu dia a dia. Tem algumas pessoas próximas que trabalham nessa área, mas assim, se essa área for o que acontece nesse livro aqui, eu vou trocar de profissão, porque, meu Deus, que história envolvente, cativante, que tu não consegue largar essa história, esse livro, pelo menos pra mim foi assim, tá? E foi o primeiro desse gênero que eu li também. Eu já li outros suspenses policiais, mas eu acho que esse aqui é um pouco diferente, assim. Eu não diria que é algo... Não é o mesmo gênero de uma Agatha Christie da vida, que é o que Quem Matou Quem, não é isso, mas trata-se de um suspense policial e jurídico, até dá pra dizer. Mas foi meu primeiro contato com essa... Até tem um termo que o autor ficou famoso, né, pelo thriller jurídico. É um thriller jurídico aqui, o meu primeiro thriller jurídico. Tem outros autores que também fazem isso, mas eu acredito que desse livro especificamente aqui fez com que esse gênero fosse, pelo menos nos tempos modernos, um sucesso de vendas. Inclusive o próprio autor, esse livro foi o que alçou o autor ao sucesso, e esse livro também tem o seu filme, que foi baseado no livro, que também teve a sua parcela de fazer com que o livro fosse mais sucesso do que ele já tinha sido, né? O livro foi lançado em 91, o filme é de 93, eu não assisti o filme ainda, só li o livro, e vou falar um pouco mais desse livro para vocês, que para mim, pelo menos já dizendo de antemão, foi um suspense de mão cheia, assim, que eu não consegui largar o livro. Depois eu vou falar um pouco mais de como aconteceu, como é que foi essa minha experiência com essa história, tá? Antes de mais nada, quero agradecer a sua audiência. Se você não me segue aqui no Spotify, por favor me siga. É aqui que eu posto áudios e agora em vídeo, né? Agora não, faz um tempo já que a gente tá postando em vídeo. No YouTube, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o joinha, comente se você já leu esse livro, ou se já leu outros livros do autor, ou outros thrillers jurídicos, como esse subgênero aqui se identifica, né? Se identifica, ótimo. E me siga lá no Instagram, @DiegoSgon, vou ficar bem feliz que você me siga lá e faça perguntas, são sempre bem-vindos. Então, antes de eu dar o resumo do livro, deixa eu passar um pouco a ficha técnica dele, falar um pouco mais de quando ele foi lançado, o nome do autor e por aí vai, beleza? Bom, o nome do livro é A Firma. Inclusive, na edição aqui no caso a editora aqui é Arqueira, ela tem uma edição, uma capa muito enigmática, assim, né? Tem um nome, A Firma já é um nome de poder, assim, mas a capa traz se eu conseguir colocar aqui, eu vou colocar na edição aqui a capa, traz um prédio, assim, que realmente dá um senso, é uma foto de baixo para cima que traz um senso de poder, assim, sabe? Então, já pela capa eu já comecei a entender que essa firma que é colocada aqui no livro, ela ela tem um poder superior, digamos assim, ela é uma empresa grande e imponente, digamos assim, é o que a capa consegue transmitir, pelo menos nessa edição aqui que eu li, né? O nome do autor é o John Grisham. Eu até verifiquei a pronúncia dele, é realmente John Grisham, pensei que seria John Grisham ou algo nesse sentido, mas é John Grisham. John Grisham. É bem difícil, né, o sobrenome, por isso até que a própria editora confirmou que a pronúncia realmente é essa, mas vou chamar ele de John aqui pela intimidade. O ano original de publicação desse livro foi 1991, ou seja, o livro tem seus 34 anos, né? Se eu sou bom de matemática, eu vou acertar. 34 anos. É um livro que, não, obviamente, não é um clássico. Digamos que é um clássico contemporâneo, mas ele não é, enfim, um clássico aqueles que a gente conhece, né? Os clássicos que a gente é obrigado a ler na escola e até na faculdade, enfim. Mas é um livro com seus 34 anos. Então, eu fui para esse livro pensando, puxa, ele vai ser um pouco arrastado por ele ser um pouco antigo. O livro já tem 34 anos. Pode pensar, tá, mas tem livros do Stephen King, por exemplo, que são bem antigos, são muito bons. E eu fiquei pensando, tá, pois é, mas 1991,
um thriller jurídico, de suspense, que tem a ver com advogado. O que eu vou tirar disso daqui, sabe? Mas fiquei conhecendo mais sobre a história, pesquisei um pouco da história e vi realmente que é um livro que obteve o seu sucesso. Antes de virar filme, ele já teve o seu sucesso como livro, atingiu a lista dos best-sellers do New York Times. Esse é o segundo livro do autor, do John Grisham. O primeiro livro é A Time to Kill, se eu não me engano. Fez o seu sucesso moderado, digamos assim, mas esse aqui afirma foi com que, enfim, catapultou o autor para ser o sucesso que ele é hoje, tá? O ano original de publicação, como eu já mencionei, 1991, 34 anos. A editora, pelo menos a qual eu li, é a Arqueiro. E o livro contém 432 páginas, ou seja, um livro de quase 500 páginas que envolve advogados e um suspense jurídico. Eu tinha vários motivos para não me interessar por essa história, assim. Mas, de novo, eu vi a capa numa livraria da vida aí, vi aquele nome, assim, imponente, com aquela foto, assim, poxa, o que tem aqui dentro, né? Eu li um pouco do resumo, li que ele virou filme, né? Então, falando um pouco do filme... Bom, vou falar primeiro o resumo da história e depois eu vou falar um pouco do filme, tá? Esse é o resumo da ficha técnica dele. 500 páginas quase, mas depois eu vou dar um pouco se realmente o livro tu sente aquelas 432 páginas ou ele passa meio voando. Bom, resumo do livro, tá? A gente tem aqui o advogado chamado Mitchell McDear. É um advogado recém-graduado em Harvard. Então ele ficou acho que 7 anos estudando em Harvard e tal. E ele, logo na saída dele, ele recebe uma oferta de uma firma, da firma, né? O nome da firma no livro é a Bendini, Lambert e Locke. É bem comum, né? Advogados colocarem seus sobrenomes e os sobrenomes dos sócios, né? No nome do escritório. Eu acho interessante isso. De novo, não é o meu lugar de fala, não tenho pais advogados nem nada, não tenho parentes próximos que são advogados, mas acho interessante isso, tá? Então, o Mitchell McDear é um advogado recém-graduado em Harvard que recebe uma oferta irrecusável desse escritório de advocacia, o Bendini, Lambert e Locke. Até aí tudo bem, né? Beleza, o cara sai de Harvard, obviamente que a princípio vão ter várias firmas e escritórios de advocacia interessados nos graduados de Harvard, né? Só que tem um porém. Essa oferta, ela é um pouco acima do que os outros escritórios costumeiramente oferecem para os recém-graduados, né? Então essa firma, além de oferecer um salário muito bom, muito elevado, ela oferece carro, ela oferece casa, e não só casa, tá? Casa com uma decoradora dedicada para decorar a tua casa, enfim, para fazer do jeito que tu quer. Então, bônus, enfim, fazem com que essa proposta realmente dessa firma, né, a Bendini, Lambert e Locke, seja praticamente irrecusável para esse advogado que acaba de sair de Harvard, né, o Mitchell. Só que aí o Mitchell é contratado, enfim, não recusa, né, por ser uma oferta quase irrecusável, se não irrecusável, com BMWs disponíveis, altos salários, benefícios de casa, de viagem, de decoradora. Depois eu vou falar um pouco mais da viagem. Ele acaba aceitando. Aceitou. Aí o livro começa a contar os primeiros dias do advogado, né, do Mitchell. Então ele chega na firma, ele vê que tem pessoas que chegam mais cedo que ele. Até aí tudo bem, não tem nada demais. Ele vê que alguns outros advogados acabam ficando até mais tarde. Como eu falei, eu não sou do meio da advocacia, mas eu imagino que seja normal advogados trabalharem mais do que as horas normais, úteis que a gente tem, né? O famoso das 8h30 às 6, das 8 às 6, enfim. Até aí tudo bem, só que ele começa a entender um pouco mais da firma e ele começa a ver alguns comportamentos não tão legais, assim, dos seus colegas, sabe? Ele começa a entender que alguns colegas estão fazendo algumas coisas não tão legais no sentido da lei legal, ou seja, o escritório ele acaba fazendo com que os advogados façam coisas um pouco ilegais e ele começa a perceber algumas coisas. Ele, então, advogado tal tá fazendo isso, então daqui a pouco é por isso que a gente tem os salários altos e tal, porque a gente tem que acabar dando várias
encontrando várias brechas na lei para fazer coisas ilegais aqui com os nossos clientes, enfim. Então ele começa a suspeitar um pouco da idoneidade da firma, assim, sabe? De como a firma é conduzida. E aí ele começa a entrar mais a fundo na história e ele começa a entender realmente que a firma, e isso não é nenhum spoiler, tá? A firma, ela pratica atividades ilegais. Então, aí já é um ponto da história interessante, né? Ele entra nessa firma cheia de promessas e tal, e até a gente pode fazer paralelo com outras empresas de outros ramos que a gente tem, né? Entra numa empresa, é tudo bom, do melhor, tem benefícios, mas daí tu começa a entender que teus colegas trabalham mais do que o necessário e são forçados a isso. Aí tu começa a ver que a firma incentiva uma ilegalidade que acontece aí, e aí o Mitchell já começa a se sentir um pouco desconfortável. E o que acontece? Um oficial do FBI chega no Mitchell e fala, cara, a tua firma realmente, tu já deve ter percebido, tu é um cara inteligente, a tua firma tá envolvida com lavagem de dinheiro e a princípio até com a máfia, que a gente quer te usar como um infiltrado dentro da firma para que tu possa nos dar informações, e porque a firma ela conseguiu encontrar tantas brechas na lei durante tantos anos que o FBI nunca conseguiu pegar e realmente prender em flagrante, digamos assim, os advogados da firma, porque eles são tão bons que eles conseguem esconder e ocultar algumas coisas que talvez outros advogados não consigam. Por isso que eles acabam tendo mais dinheiro e ganhando mais casos, enfim. Tudo utilizando brechas da lei, sabe? Só que eu falo brechas da lei de novo, não é do meu métier aqui, mas no final das contas são atividades ilegais que a firma está conduzindo. E aí esse advogado chega no Mitchell e fala, cara, tu é inteligente, já descobriu que a firma não é lá essas coisas, tem algumas ilegalidades aí. Até não sei, se você é advogado ou advogada, comente aqui, seja no Spotify, no YouTube, se isso é comum, se escritórios de advocacia são comuns em, enfim, fazer algumas ilegalidades, né? Não sei, daqui a pouco a gente descobre outras coisas aí. E aí esse oficial da justiça chega pro Mitchell e fala, eu preciso de ti para tu pegar documentos de dentro da firma para a gente realmente comprovar que ela está envolvida com lavagem de dinheiro, que está envolvida com a máfia lá de Chicago, que é onde essa história se passa e tal. E aí, partindo desse ponto, a história se desenrola. É importante mencionar aqui também que o Mitchell, ele é casado com a Abby, então todo essa história de dele ser entrevistado pela firma, ser assediado pela firma, conseguir o emprego, a Abby, que é a esposa dele, tá ali do lado, vivendo tudo, e ela vai até o final, assim, ela participa das tramas de suspense dessa história. E partindo desse ponto, a história começa. O FBI chega no Mitchell e aqui o desenrolar começa. Só que daí o Mitchell, ele tá tanto ele fica numa sinuca de bico, né? Porque ele começa a entender que, beleza, eu posso ajudar o FBI aqui, mas ele começa a entender que essa firma que ele tá, adoro falar o nome da firma, Bendini Lambert Locke. Essa firma que ele tá, ela é muito maior do que aquela firma ali, aquele escritório somente, sabe? Então, por ela ter conexões com a máfia, por exemplo, o Mitchell pensa, tá, eu posso até entregar alguns documentos para o FBI, mas pelo tamanho da firma e pelo tamanho da ilegalidade que eles estão envolvidos ali, eu não me sinto seguro em me entregar, digamos assim, para o FBI, porque eu tenho quase certeza que a firma vai vir atrás de mim, por mais que o FBI consiga desvendar todas as ilegalidades e colocar, enfim, os responsáveis do escritório na cadeia e tal. Pela firma ser ligada à máfia, ele fica com medo de ele vai entregar a firma pro FBI e aí dá 6 meses a máfia vai lá e mata o Mitchell, porque o escritório também principalmente é envolvido com a máfia e é coberta e tenta lidar com esse lado processual da máfia, assim, a máfia segue fazendo as coisas dela lá e o escritório dá os pulos dele ali para conseguir encobertar e enfim, fazer com que a máfia não seja responsabilizada pelos horrores ali que
uma máfia faz, né? Que todo mundo conhece o que uma máfia faz, né? Então ele tá nessa sinuca de bico e ao mesmo tempo o FBI fala, Mitchell, se tu se opor a me dar essas provas, eu vou te denunciar e tu vai ser preso. Então, de uma maneira ou de outra, o Mitchell tá ferrado, digamos assim, tá? Então ele começa a pensar, pô, o que eu vou fazer pra mudar essa história? Porque agora eu tô envolvido nela. Eu sei que a firma faz ilegalidade, então eu tô sabendo do que a firma faz. O FBI sabe que eu sei, o que é pior, porque até tu poderia, se o FBI não soubesse, tu poderia dizer, não sabia que era tão ilegal assim, acabei de chegar aqui e não sabia de nada. Fecha os olhos e já era, não tem nenhum processo contra ti. Mas aqui não, aqui ele já tá envolvido e tal, e o FBI sabe que ele tá envolvido e aí é uma loucura, né? Então a história começa a se desenvolver daí. É importante mencionar que o autor, o John Grisham, ele era advogado, então todo esse meio jurídico e da advocacia é algo que o autor sabe muito bem, mas ao contrário dos advogados, alguns, tá? Ouçam com bons ouvidos. O John aqui, nesse caso, o autor, ele não tenta complicar as coisas, sabe? Ele tenta... Ele tem uma habilidade muito boa de conseguir traduzir coisas do meio jurídico de uma maneira bem palpável, assim, bem simples de entender, mas que ao mesmo tempo tu sabe que é complexo, e toda a trama aqui é complexa, tem a questão do envolvimento da máfia, e ele entra nos detalhes, só que não é algo chato, entende? E a gente sabe que no meio da advocacia, pelo menos eu vendo de fora assim, tem toda uma gramática que desnecessária, digamos assim, em termos do português, inclusive da língua portuguesa, das leis e tal, que fazem com que uma pessoa que não é daquele meio não consiga entender algumas coisas. Aqui, pelo contrário, é totalmente o contrário, assim, é uma simplicidade que o foco é muito mais na ação e no suspense, naquele envolvimento da história continuado, que necessariamente em leis e tal, mas elas estão presentes lá. Então eu imagino que até pro advogado ou advogada que tá lendo esse livro é realmente interessante, porque ele não é algo chato para eles, entendeu? E pelo menos para mim, como eu sou um leigo no assunto, realmente não foi chato e foi bem legal entender um pouco mais isso. É uma ficção, obviamente, né? Mas é interessante entender que o autor era um advogado e ele dá um peso bem interessante à história que realmente faz com que tu acredite que isso seja possível. Inclusive, pelo que eu li aqui na internet, pesquisando um pouco para fazer esse episódio, na época que ele se formou também, ele começou ele sabia de algumas histórias de escritórios que estavam envolvidos com ilegalidade, então ele tirou a história daí. Claro, tem vários artifícios aqui ficcionais que ele acabou colocando e, enfim, faz com que a história siga em frente, né? A questão do livro ter quase 500 páginas, né? Como eu falei, livro quase de 500 páginas, do meio da advocacia, eu pensei, puxa, será que vai ser arrastado esse livro? Eu estava completamente errado. O livro é muito envolvente, assim. Teve uma situação específica comigo nesse livro que eu li ele no Kindle, né? E eu tenho o aplicativo do Kindle no meu celular. Então, eu tava lendo ele no Kindle e depois eu tinha que fazer alguma coisa na rua, que eu não sei o que era, algum evento familiar, alguma coisa assim. E eu não tinha terminado ele ainda. Eu falei, putz, deixei o Kindle em casa, fui lá, acho que era numa festa, alguma coisa assim. E eu não consegui parar de pensar na história, porque eu parei nela num momento tão chave, assim, mais pro final, assim, era meio que pro meio e pro final, assim, do meio pro final. E eu não conseguia me segurar, assim, sabe? E eu abri o aplicativo do Kindle. O Kindle é ótimo por causa disso, né? Ele é meio ruim, eu já vou te falar porque ele é meio ruim. Mas o Kindle é ótimo por isso. Eu tô lendo no meu Kindle. Se tu larga o Kindle e tu abre o aplicativo do teu celular, tu pode estar em outro lugar, com outra internet, enfim, longe do teu Kindle, ele vai sincronizar a página que tu tá lendo no Kindle no aplicativo do celular. Então, quando eu abri o aplicativo do celular, ele geralmente aparece uma mensagem assim, você está na página XYZ no seu Kindle, você quer ir para essa página nesse livro aqui, daí tu clica OK, e aí o aplicativo do Kindle te leva a página que tu está no teu Kindle, né? E eu fiz isso,
usufruí desse artifício, né, do Kindle e terminei ali mesmo a história no meu celular. Eu coloquei o celular de lado, assim, comecei a ler. E, assim, impressionante a forma como esse livro acaba. Do meio pro final, assim, ele... Não que o começo não seja bom, mas do meio pro final ele ganha uma tensão, assim, porque essa tensão do meio pro final só acontece porque tem essa história do começo, tem toda essa preparação de falar da firma, que o cara recém se formou, que tu se vê realmente no cara, assim, no sentido de, poxa, acabei de me formar, um escritório tá oferecendo uma banana de dinheiro aqui com vários benefícios, é óbvio que eu vou me jogar. E aí tu começa a entender que o escritório não é tudo aquilo que ele... Quer dizer, é tudo aquilo, mas por alguns motivos ilegais, né? Ele é tudo aquilo. E tu começa a se colocar na pele do protagonista, assim. Então é muito interessante eu usufruir dessa parte do Kindle. E o que eu mencionei do Kindle? O Kindle é muito bom, só que assim, eu parei de ler alguns livros por causa do Kindle. O que acontece? Eu comecei a ler muito no Kindle. Eu li acho que uns 10, 15, 20 livros seguidos no Kindle, assim. E por alguma razão eu não tava tão afim de ler mais depois que eu terminei de ler esses 15, 20 livros que eu li no Kindle. E aí eu fiquei pensando, pô, será que é uma ressaca literária, alguma coisa que realmente me fez parar de ler, não tô com mais vontade de ler? Todo leitor sabe que tem a sua ressaca literária, né? Depois de uma história, principalmente de um livro grande, complexo, a gente enfrenta algumas ressacas literárias, mas daí eu fiquei pensando, eu comecei a pegar outros livros, daí eu percebi assim, pô, eu tô lendo aqui no Kindle um baita livro, mas eu não tô com motivação. Aí eu larguei o Kindle e peguei um livro físico. Eu li o livro físico, sei lá, em 2, 3 dias, assim. Eu acho que o poder que o livro físico tem, talvez seja uma coisa só minha, tá? Mas o poder que o livro físico tem, ele é uma coisa tão tangível, a gente vive num mundo tão digitalizado, tudo é digital. Quer escutar uma música, tu entra no Spotify, tu entra no YouTube Music, quer assistir um vídeo, tu entra no YouTube, tu entra no YouTube na tua TV, enfim, não tem nada tangível a não ser o celular ou a TV, digamos assim. Mas para leitura, eu senti que o livro físico, assim, reacendeu essa chama de gostar de leitura que eu tinha perdido porque eu li muito no Kindle. Não quero negar a praticidade do Kindle, acabei de mostrar o quão prático ele é, né? Tu começa a ler o livro no Kindle, depois pode continuar lendo no aplicativo do celular, depois pode continuar lendo no tablet, caso tu tenha. E assim, é uma praticidade muito grande. Tu não precisa levar um livro de 500, 600 páginas embaixo do braço para uma festa familiar, como eu tava, e onde eu terminei de ler esse livro, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que o físico, assim, ele acaba trazendo, reacendendo algumas coisas, assim. Não sei se tem a ver com a questão... Deve ter alguma explicação científica também. Tem a questão dos sentidos, porque não é só o olho que tu tá olhando ali, é o tato que tu tá pegando o livro, tu tá sentindo as páginas ali, tu dobra ele, enfim, deve ter alguma explicação mais científica para isso, tá? Mas, enfim, fechando essa questão do Kindle aqui, por mais que seja 500 páginas, não é um livro arrastado, é um livro muito acelerado, principalmente do meio pro final, tá? Falando um pouco do filme, tá? Eu não assisti o filme, mas lendo o livro, e quando eu li o livro eu sabia da existência do filme, lendo o livro realmente tem cenas de ação. Tem uma cena específica pro final, não vou dar spoilers, mas é uma fuga, porque na história a firma também tem seu escritório. Adivinha, ele tem um escritório lá em Chicago e tem outro escritório nas Ilhas Caimã, que são conhecidas por ser um paraíso fiscal, digamos assim, né? Então, a gente volta e meia vê essas Ilhas Caimã sendo mencionadas aí em algumas reportagens de pessoas que acabam criando contas lá para, enfim, com propósito de evasão de impostos e essas coisas assim. E o livro conta a história que o escritório tem uma sede, digamos assim, não é a matriz, mas é um escritório, né, um subescritório deles lá nessas Ilhas Caimã, e aí a história se desenrola. Até é um benefício do advogado que está nessa firma de visitar as ilhas, ter lá hospedagem, trabalhar lá durante algum tempo e tal. E aí tem uma perseguição específica que acontece entre o Mitchell e entre FBI, depois entra a máfia junto, que acontece nessas ilhas e nessas ruas das ilhas, assim, ele acaba entrando
numas lojinhas, assim, de camelô, assim, sabe? E como o autor fala isso, tu consegue montar a cena na tua cabeça, assim. E eu não assisti o filme, eu tenho quase certeza que essa cena existe no filme, assim, sabe? Mas uma cena tão marcante, assim, de ação mesmo, que a pessoa que deve ter lido lá em 1991, na época que ele foi lançado, deve ter pensado, poxa, isso daqui vai virar um filme. Não tem como não virar o filme. Hoje, enfim, livros virando filmes não é algo atual, né? Isso já é feito há muito tempo. Mas quem leu esse livro na época, antes do filme ser criado, deve ter pensado, poxa, isso daqui tem que virar um filme, porque o autor fala muito bem de como a cena de ação se desenvolve, assim, ela tá montada na minha cabeça até hoje, inclusive. Foi essa cena que eu li, inclusive, no celular, no aplicativo do Kindle, que faz parte da parte final do filme, do livro, né? Eu tô me confundindo. O filme é de 93, tem cenas, como eu falei, pelo livro ter cenas de ação, seria quase irresponsabilidade de Hollywood não fazer um filme sobre. Depois eu até li que os outros livros do autor também foram adaptados para as telas do cinema, então acho que o autor tem um pouco disso, né? E o livro e o filme, ele é estrelado pelo Tom Cruise. Foi uma virada de chave na vida do Tom Cruise, porque até então ele fazia só papéis de galã, digamos assim, e esse foi talvez um dos primeiros papéis mais sérios assim que o Tom Cruise fez, e depois, enfim, ele ainda continua sendo um sucesso até hoje, né? E um abraço para a Cientologia aí, se espirrar saúde, porque eu sei que eles estão presentes em todos os lugares da internet. Brincadeiras à parte, minha opinião sobre o livro, tá? Um ótimo livro para quem gosta de filmes de ação, suspense, thrillers policiais, assim. Por mais que não tenha necessariamente um suspense no final das contas de quem é o assassino, quem matou quem. É um suspense diferente, é um suspense que tu fica pensando, poxa, o que vai acontecer no final? Outro ponto, né? Que eu pesquisei aqui. O livro e o filme possuem finais diferentes. Então, mesmo que tu tenha assistido o filme, vale a pena ler o livro, porque ele tem um final... Não é anticlímax, assim, mas realmente não é o que tu espera ver num filme. Num filme tu espera mais o feijão com arroz, o bem vencer o mal, digamos assim. Aqui o final é um pouco diferente, não vou dar nenhum spoiler a mais do que isso, mas é interessante ver que o livro ele não acaba como os filmes tendem a acabar, que é algo, não, o bonzinho ficou feliz e o mal ficou mal, assim, sabe? Nesse sentido. Explicando de uma maneira bem prática, né? A trama, por ser... a trama, ela é simples, tá? A premissa dela é simples, mas ela é muito bem elaborada. Enfim, carrega o leitor até o final. É um livro que tu não vai conseguir largar. Se tu gosta de ação, de suspense, como eu, tu não vai conseguir largar ele. Esquece essa questão de, tem muita coisa jurídica. Não tem nada a ver. É um thriller muito bem elaborado, assim. Me deu vontade de ler outros livros do autor. Então... fica aqui a minha opinião de mais um episódio do Bookcast. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Me siga aqui no Spotify, se inscreve aqui no canal do YouTube, @bookcastoficial. E me segue lá no Instagram, @DiegoSgon. Eu tinha um Instagram do Bookcast Oficial, mas eu não atualizo nem o meu, pessoal. Quem dera o do Bookcast, tá? Então, eu vou centralizar todas as postagens, os livros que eu tô lendo lá no meu pessoal. Vou tentar postar o máximo possível. Mas também estou evitando um pouco as redes sociais porque a vida acontece fora delas, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.